Informação exclusiva: Felipe Coutinho pediu para deixar o Vasco depois de uma briga feia com Fernando Diniz. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz todos os bastidores dessa história, últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Felipe Coutinho deixou o Vasco da Gama por causa de Fernando Diniz. Os dois tiveram uma discussão pesada no último sábado durante a partida contra o Volta Redonda. A treta aconteceu no intervalo quando o Vasco perdia por 1-0. Diniz decidiu deixar o Coutinho de fora do segundo tempo. Coutinho aceitou a decisão e começou a tirar sua roupa porque tomaria banho. Foi quando o técnico do Vasco falou de forma áspera que o Coutinho tinha a obrigação de voltar para assistir ao segundo tempo do banco de reservas. O Coutinho não aceitou. A partir daí, o jogador ouviu do técnico que ele era um moleque e um mimado. Coutinho passou a responder, o clima ficou muito quente e o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para evitar uma confusão maior. Vocês sabem, o Vasco acabou eliminando o Volta Redonda nos pênaltis e o Coutinho não esteve nem no segundo tempo, nem na disputa dos pênaltis, assistindo a classificação Cruz-Maltino. Nessa terça-feira rolou uma reunião entre o Coutinho, seus representantes e dirigentes do Vasco. Pouco tempo depois, o jogador exigiu a rescisão do seu contrato, que terminaria na metade do ano, custo de R$1,5 milhão por mês. Coutinho era de longe o jogador mais bem pago do elenco Cruz-Maltino. Nessa quarta-feira, a confirmação da rescisão do contrato, o próprio Coutinho postou em suas redes sociais a sua opção por sair, sem citar a briga com o Diniz, informação que eu trago com exclusividade. Importante contar que pessoas próximas ao Coutinho tentaram convencer o presidente Pedrinho a demitir o Diniz, para garantir a continuidade do Coutinho, mas o presidente do Vasco optou pela permanência do técnico, dessa maneira abrindo caminho para a saída do jogador. Contei para vocês de forma exclusiva na manhã dessa quarta-feira que o Coutinho tem uma proposta do LA Galaxy dos Estados Unidos, mas a ideia dele não era deixar o Vasco e o Rio de Janeiro. Toda a estrutura dele está sendo montada por lá. Ele acabou de comprar uma mansão muito bacana em Alphaville, criou um shopping em Búzios e tem seu instituto em Vargem Grande. Qualquer saída, seja para a Major League Soccer ou para qualquer outra parte do mundo, não fazia parte dos seus planos. Isso tudo acabou mudado depois da discussão pesada com o técnico do Vasco. E você, nessa briga entre Fernando Diniz e Coutinho, prefere ficar com quem? Use o espaço para comentário e já registre sua opinião, beleza? Bom, falar do gigante. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, Felipe Coutinho solicitou a rescisão do contrato no Vasco após o duelo do último sábado contra o Volta Redonda, o contrato que vai até o meio do ano. Pedrosa, você tem informações sobre isso? Tenho, confirmo a informação, confirmei nessa manhã, inclusive, e o anúncio deve sair hoje. Opa! O que eu recebi aqui de informação é que o anúncio deve sair hoje para a rescisão do Felipe Coutinho, um pedido dele, que veio 100% dele. O Vasco não concorda, na cabeça do Vasco, o Coutinho continuaria sendo um jogador muito importante, um cara que é uma referência para o grupo, para o Vasco de forma geral, apesar sim de não concordar com a atitude dele no último jogo, principalmente quando ele não sobe do intervalo para voltar com o time depois de ser substituído, não está presente nem nos pênaltis, em que o Vasco, numas quartas de final, poderia ter sido eliminado por Volta Redonda dentro de São Januário. Isso não caiu bem, isso não foi uma postura louvável dentro do Vasco. As pessoas começaram a cogitar que houve alguma briga no vestiário. Não tenho essa informação. Pelo contrário, o que eu tenho de informação é que foi uma substituição natural. Pós-jogo, o próprio Fernando Diniz fala que tem uma ótima relação com o Coutinho e que ele não percebeu que o Coutinho não tinha voltado para o banco de reservas. Isso é um erro até do próprio treinador, porque ele tem que gerir o grupo, mas acabo tendo uma linha de acreditar nesse sentido. O que eu recebi também de informação é que essa decisão do Coutinho não foi por conta do último jogo, ela é uma decisão que vem sendo pensada e acumulada. O próprio Fernando Diniz, no ano passado, no meio do ano passado, assim que ele chega, ele cita que o Coutinho já estava pensando em parar de jogar. O Diniz diz isso numa coletiva. Você sabia que o Coutinho pensava em parar de jogar? A gente recuperou o Coutinho. Então, é uma decisão, repito, que é 100% do atleta. Os motivos a gente vai ter que continuar apurando para a gente não ser leviano e ficar aqui criando teorias da conspiração. Mas é fato que Felipe Coutinho pediu para sair do Vasco. Decisão 100% dele. Os motivos, eu acho que é ele que tem que dizer, né? Não cabe a gente ficar teorizando aqui. E aí, dona, assim, se isso de fato se concretizar, é uma perda muito grande. Eu acho que são discussões diferentes, né? A gente vem aqui colocando muito na mesa as atuações do Coutinho. Uhum. Os momentos em que demora a ser substituído, né? A condição física dele, o quanto o time perde intensidade às vezes com ele em campo, mas aqui ninguém nunca discutiu o talento do Coutinho.
colocou em perspectiva o que o Coutinho, a importância dele pro Vasco, a importância dele pro futebol brasileiro. Então, se isso se concretizar, eu lamento, assim, eu acho que é uma perda muito grande pro Vasco, pro Coutinho e pro próprio Diniz também. Assim, a gente tem que ter muita cautela para comentar, porque a gente não sabe o motivo do pedido. O que a gente pode falar? Eu acho que o Coutinho, como qualquer outro jogador, e nenhum jogador é maior que o Vasco. Nenhum. Esse é o primeiro ponto. Então, diante desse cenário, ele merece ser criticado, assim como qualquer outro atleta. Uhum. Então, eu acho que existiram críticas desproporcionais, e até citando o nome do jornalista que deu uma opinião mais forte, o Rica Perrone, sobre o Coutinho, eu acho que a crítica foi uma crítica exagerada. A passagem do Coutinho pelo Vasco, essa segunda passagem, não foi uma tragédia. Está muito longe de ser o pior custo-benefício recente no futebol brasileiro. Não foi excelente. Eu acho que foi uma passagem mediana. Ele não foi o protagonista que as pessoas esperavam, ele poderia ter sido mais decisivo, mas ele sempre foi importante. Se a gente olhar para o futebol só em cima de estatística, de gol, de assistência, que eu acho até que ele teve bons números no ano passado para um camisa 10, a gente pode achar que ele, né, acabou sendo uma grande decepção. Mas se a gente olhar o campo, tá aí os números do Coutinho, se a gente olhar o campo, a gente vê que ele tinha uma importância muito grande pro time do Diniz funcionar. Na série de bola, ele tinha que recuar em vários momentos para fazer o time jogar, era um cara que tinha uma capacidade maior de articulação. Então, assim, merece crítica, acho que algumas críticas foram desproporcionais e faz parte do jogo. O atleta vai ser criticado. Isso aconteceu com o Coutinho no Barcelona, no Bayern de Munique, no Liverpool e, da mesma forma, aconteceu no Vasco. Eu acho que a torcida depositou muita esperança no Coutinho, sempre teve muito amor pelo Coutinho, por ele ser um cria que chegou longe na carreira, por ele representar um trabalho de excelência do Vasco na formação, não só pro Coutinho, mas para a família dele. Só que tem uma questão, que aí não tem como a gente fugir, tá? A gente não sabe o motivo do pedido de rescisão. Me incomoda um pouco o timing. Acho muito ruim também. Porque, assim, o Vasco, ele tá num momento de instabilidade, ele é o capitão, e de certa forma, ele é uma liderança, e ele teve duas atitudes recentes que são inadmissíveis. Aí eu não tô falando do rendimento campo e bola. Quando ele é substituído num jogo que ele tá muito mal, e ele sorri, ali ele tá desrespeitando a torcida. Ali ele tá desrespeitando a instituição. Ali ele ultrapassa uma linha que pra mim não é aceitável. Esse é o primeiro caso que eu acho que ele merece muita crítica. Muita crítica. Ele errou. E contra o Volta Redonda, pra mim é pior ainda. Porque, assim, ele foi substituído, né, no intervalo, tava jogando mal. Tem um outro atleta que não tem a grife dele, mas se você for analisar com mérito, campo e bola, tá pedindo passagem, que é o Rojas. E merece pra mim ser titular nesse momento. E ele simplesmente não voltou pro banco. O que você espera de um líder? O que você espera de um cara do tamanho do Coutinho, de uma referência? Que esse cara esteja no banco com o time, dando força ali. Ele não voltou pro banco. Então, assim, desculpa, você vai ser criticado. Então, o timing me incomoda. Por mais que se ele já tem um desgaste, já tem uma questão emocional que estava incomodando, se ele enxergava que ele não podia mais contribuir da maneira que ele gostaria de contribuir, eu acho que ele é Vasco, pô. Ele é Vasco pra caramba. Se ele enxergava tudo isso antes, mas agora, depois desses dois casos, que ele recebeu uma pressão um pouquinho maior, ele pede uma rescisão, aí eu acho isso um pouco complexo, cara, um pouco delicado. E pra finalizar, assim, eu acho que, assim, vai fazer muita falta, cara, porque ele era um cara importante, tecnicamente ele é um jogador que eu acho que ainda fazia diferença, não era o protagonista que as pessoas esperavam, mas ele vai fazer falta, assim, é um baque muito grande, gente, porque o Vasco ele tá perdendo de uma vez só o Verratti, Ryan e o Coutinho. São 3 dos jogadores mais decisivos do sistema ofensivo do Diniz. E tem uma, assim, eu acho que a gente tá tentando ter o maior cuidado possível aqui em respeito às pessoas, porque a gente acredita que o trabalho tem que ser feito dessa forma. Então, assim, a gente realmente não sabe o que tá acontecendo com o Coutinho. Mas, cara, o recado não é maneiro, velho. Eu acho que é um time muito ruim e eu acho que é jogar uma toalha. Se não tiver algo acontecendo com ele, seja de saúde mental, alguma coisa que leve para uma decisão uma ruptura maior, eu acho que ele tá sendo desrespeitoso com o Vasco também. Em romper o contrato, o barco tá afundando e você falar, vou ficar não. A não ser que exista alguma coisa maior por trás de tudo isso que nós não sabemos. A gente até falou sobre isso aqui na última semana, da questão da personalidade do Coutinho, né? O Coutinho é um cara que tem muitos jogadores que quando recebem críticas fortes, eles usam isso para se mobilizar e dar uma volta por cima. O Coutinho me parece um cara mais introspectivo e tal, me parece que uma chuva de críticas faz com que ele se abata em relação a isso. O Barcelona é um exemplo. Exatamente. Então, eu acho que vocês falaram muito bem, assim, cada um sabe de si, justamente por ter essa personalidade, de fato, pode estar pegando na questão da saúde mental, enfim, acho que, porra, ainda mais o Coutinho sendo um vascaíno, eu imagino que a cabeça dele funcione, porra, eu voltei pra cá, poderia estar ganhando mais dinheiro em outros lugares, eu tô aqui porque eu sou Vasco e tal, ganha muito bem pra isso, ganha, mas de repente poderia até estar ganhando mais em outro lugar. E aí vê a própria torcida
o criticando, o xingando, o vaiando, pra ele deve bater de uma forma de, cara, eu não consigo entender. E o Porque Tite, ao mesmo tempo... desculpa, o Tite já falou, né, sobre isso, que na época de seleção, que o Coutinho é um cara que precisa muito de carinho. Pois é. Só que ao mesmo tempo, cara, quando você ganha mais, quando você ganha faixa de capitão, quando você, claramente, a liderança é ônus e bônus. Então você tem que aprender a lidar com aquilo. E aí, de fato, porra, um cara que é um líder, eu acho que nesse momento ele precisa olhar o todo. Ele precisa ver a situação, ele precisa ver que ele errou nos 2 últimos episódios, como você falou. Ele precisa entender o momento do Vasco. E eu acho que, porra, mesmo que, cara, esteja pegando pra ele, não seja o momento, eu acho que o timing é muito ruim, cara. Muito muito ruim. Eu acho que ele poderia ter se segurado um pouquinho mais. Mas assim, aí só pro Pedrosa falar, eu acho que eu tenho outro ponto. Assim, pegando o que o Coutinho tem jogado ultimamente, óbvio que é um baque, né? Sai todo mundo ao mesmo tempo, os líderes do ano passado. Será que é tão ruim assim? Porque você alivia a folha, porque beleza, que o Vasco não tem a grana pra chegar e pagar um valor X pra determinado jogador, mas de repente com uma oportunidade de mercado você consegue trazer algum cara com um salário alto, que hoje o Vasco não conseguiria. Eu acho que talvez tenha um lado bom, porque, cara, se o Coutinho continuar entregando o que ele tá entregando, Sim, dá pra... não é positivo, pô. Pelo que você paga pra ele, talvez você consiga um jogador que seja mais eficiente, mais constante. E tem uma outra questão de mercado também, tá? O Vasco acabou de mudar a sua fornecedora. É a Nike. Numa tacada só, o Vasco perdeu 3 jogadores com contrato com a Nike. Verrete, Ryan e o Coutinho. Ainda tem uma situação aí que... Eu não tenho essa apuração, tá? Não sei se o Pedrosa tem essa apuração da questão do PH, né? Tenho. Mas o PH, ele também é atleta da Nike. Então, assim, ainda tem essa questão de mercado também que... Muita gente perguntando aqui do PH pro Vou falar Pedrosa. vou falar do PH rapidamente, aí depois eu vou pedir pra nossa produção colocar novamente aquela arte ali. Números. Porque eu acho que é legal a gente colocar, talvez não se baseando em números, mas o Coutinho em 2024, o Coutinho em 2025 e o Coutinho em 2026, pra gente explicar essa história. Eu escrevi um texto sobre isso ontem. Vamos lá, PH. O Vasco recebeu uma proposta de 2 milhões de euros pelo PH, mais um jogador do Grêmio. Proposta negada. O Vasco não quer vender o PH nesse momento. Se o PH se acertou com o Grêmio e vai forçar a saída, isso é outra história. Hoje o Vasco não trabalha com essa hipótese. Inclusive, internamente, essa notícia não caiu bem, de que o PH acertou com o Grêmio e depois o Grêmio vai tentar acertar com o Vasco. O Vasco não gostou dessa notícia, muito pelo contrário. Até entende que pode até entrar numa questão ali jurídica de estar indo em cima do jogador antes de negociar com o clube, porque tentou negociar com o clube negou. Aí depois vai em cima do jogador para negociar com o clube. Então, hoje, o que eu tenho de informação é isso. O Vasco recebeu a proposta de 2 milhões de euros, mais um jogador, e o Vasco negou. O Vasco não tem a intenção. Você tem alguma informação que ele tá insatisfeito? Não tem informação sobre insatisfação. Sei que ele é um jogador que, obviamente, caiu muito de rendimento, é muito importante a gente citar isso aqui. No ano passado, principalmente no final do ano passado, o cara chegou à seleção brasileira com o Fernando Diniz, mas na semifinal da Copa do Brasil caiu muito de rendimento, foram jogos bem ruins. E nessa temporada, até por conta da lesão que ele teve no pé, ele perdeu a vaga pro Puma, mas ele não é um reserva do Vasco, ele é um titular na cabeça do Fernando Diniz. Sobre Felipe Coutinho, eu vou pedir pra galera colocar ali. Vamos lá. Porque é importante a gente explicar contexto, tá? E eu acho que muitas vezes essas críticas, que eram completamente exageradas em relação ao Comp-Bola, elas vinham justamente de pessoas que não assistiam os jogos do Vasco. Elas vinham de pessoas que olhavam o aplicativo, viam se o Coutinho tinha nota alta, se ele tinha dado assistência, se ele tinha feito gol e não assistiam o jogo do Vasco. 2024, Felipe Coutinho chega claramente abaixo na relação física, vamos colocar assim. E aí o Vasco, desde o momento que o Coutinho chega, faz um planejamento pro Coutinho jogar os jogos importantes. Fica fora de jogo aqui, fica fora de jogo ali. Quando joga, se machuca. E tem uma sequência de lesões musculares que o deixam fora de alguns jogos importantes também. Mesmo assim, como ele tem um talento indiscutível, ele consegue ter alguns lampejos ali em 2024 e ajudar o Vasco. Ponto. Entra 2025. O time do Vasco, como elenco, ainda era um elenco frágil, vamos colocar assim. E aí se tocava muito na questão de falta companhia pro Coutinho. Faltam jogadores que conseguem entender o Coutinho, que conseguem associar, que conseguem manter a linha de raciocínio como o Coutinho tem. E eu concordo com isso, tá? De fato, teve até um momento aqui que ficou muito marcado. O Coutinho jogava com o Emerson Rodrigues, que era um ponta do Vasco, e ele ficava doido. Ele apelava toda hora porque o Emerson Rodrigues não conseguia entender o raciocínio do Coutinho. Isso realmente acontecia. Primeiro semestre do Coutinho é mediano pra baixo, assim, é mediano pra baixo do que se esperava de um Coutinho fazendo pré-temporada, que era uma desculpa também utilizada em 2024, pra ele voltar melhor. Beleza. Chega o Fernando Diniz. Aí, não só o ambiente do Vasco, mas o próprio Felipe Coutinho muda. Eu vejo muitas pessoas reclamando sobre o Coutinho jogar longe do gol. O melhor momento da vida do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco foi justamente quando o Diniz traz ele pra jogar longe do gol. Traz ele pra cuidar da bola, traz ele pra construir, traz ele pra poder fazer o time andar. A melhor partida do Coutinho, eu sei que tem muita gente que acha que foi contra o Santos, que ele realmente joga muita bola, mas pra mim, na minha humilde opinião, que vi todos os jogos do Coutinho, a melhor partida do Coutinho com a camisa do Vasco foi contra o Fluminense no Maracanã. 2-0. O Coutinho não faz gol e o Coutinho não dá assistência. Jogou muito. Não adianta se balizar pelo que acontece no aplicativo
Mas, Pedrosa, Discordo. eu até concordo com isso que você tá falando, de que a melhor versão dele foi mais distante. Mas acho que isso diz mais sobre o talento dele do que sobre o melhor encaixe pra ele dentro da equipe. Entende? Eu vou chegar lá. Entende? Eu vou chegar lá. acho que o melhor pra ele seria ele jogar mais próximo do gol. Só que ele não tem os companheiros, acho que Eu vou chegar lá. podem fazer esse time Talvez não sair tenha com a mais mesma qualidade. força que ele já teve em outro momento. Eu vou chegar lá. não tem. Vamos lá. Quando o Coutinho jogou melhor, repito, também foi o melhor momento do Vasco. Que o Vasco emplacou 5 vitórias seguidas, que o Vasco tava jogando demais. A grande o partida Coutinho- contra o Cruzeiro também. Gente, o Ancelotti vai a São Januário assistir Coutinho, Ryan, Paulo Henrique e Léo Jardim, no jogo contra o São Paulo que a Casa TV transmitiu. Justamente porque já estava começando a ter um coro de, porra, tem que olhar o Coutinho com carinho aí, cara. Eu achei exagerado Tem que olhar, mas tem que olhar o Coutinho beleza. com carinho aí, porque não tem um camisa 10 e tudo mais. Dois, 3 dedos pra mim aqui. Independentemente de achar exagerado ou não, ele tava jogando muita bola. Isso é um fato. Pro futebol brasileiro, ele tava jogando muita bola. Tanto que o Coutinho termina 2025, quando o Diniz para de poupar ele o tempo inteiro, como o ano da carreira dele que ele mais faz jogos por clubes. Ele nunca jogou tanto na vida dele quanto no ano de 2025. Então, a questão física é melhorada, ele se torna um cara mais participativo, ele não é mais o definidor que esperavam do Liverpool, ele é um facilitador e ele começa a jogar bem e o time do Vasco também começa a jogar bem. Ok, chegam às semifinais e aí naquele momento terrível do Campeonato Brasileiro, todo mundo perde. O Vasco perde, os jogadores caem de ritmo, o Vasco entra numa draga danada no Campeonato Brasileiro. Chegam às semifinais da Copa do Brasil. O que se esperava do jogador que ganha o maior salário do elenco? O que se esperava do jogador que tem uma pompa de craque mundial com razão? Ele tem que decidir alguma coisa, irmão. Ele tem que chamar um pouco da responsabilidade. Nada disso aconteceu. As semifinais do Coutinho são ruins, a final do Coutinho é ruim também, e o Vasco não consegue ter o seu melhor jogador decidindo. Passa para 2026. O Vasco perde o Ryan e o Verratti. A faixa de capitão vai pro braço do Coutinho e os holofotes também vão para cima do Coutinho. Porque aí, pegando o gancho do Donan, ele começa a jogar mais perto do gol. Ele para de descer na primeira linha porque o Thiago Mendes cresce de rendimento. Sim. Então, o organizador do Vasco se passa a ser o Thiago Mendes. Pega os jogos do Coutinho contra as equipes grandes. Não vou nem falar sobre Maricá e tudo mais, mas se você quiser botar na equação, fique à vontade. Ele joga muito mais próximo do centroavante do que, de fato, da área adversária, da área de defesa. O Coutinho, ele começa a se afunilar, não buscar o jogo, não participar. Aí cai rendimento em relação à engrenagem, cai rendimento em relação ao que o próprio Coutinho faz, e tem alguns jogos em que ele tem oportunidades dentro da área para matar o jogo, e ele não consegue fazer isso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Episódios fora de campo. Falei isso aqui e não tiro uma vírgula. A partir do momento que o Coutinho fere a instituição, ao não voltar com o grupo sendo o capitão da equipe, a referência pra todo mundo, amigo, vai além do campo e bola. Vai além do Vasco. Coutinho é um cara que respeita muito o Vasco, respeitou muito o Vasco, voltou realmente abrindo mão de dinheiro. Isso tudo é verdade, ele poderia ter ido pra qualquer mercado. Mas peraí, o Vasco não tá fazendo favor pro Coutinho não, gente. É isso. Essa relação O Vasco não está fazendo favor pro incomoda no Coutinho. futebol, Repito, sabe? o Coutinho é um atleta grande, mas O maior salário do É time. o maior salário do time, atleta disparado. grande, mas assim, o Vasco é muito maior do que ele, tá? Não, e assim, acho que essa relação, né, de às vezes fala assim, porque o jogador fez um esforço pra vir. Calma, cara. Peraí, ninguém tá fazendo favor pra ninguém. Você também acha que foi interessante pra você voltar. Sim, claro. Você Peraí, abriu mão de dinheiro porque você sabe exato. que você caberia dentro de uma... Entende? O Vasco É formou... pobre, é um argumento pobre. Gabi, o Vasco formou o atleta Coutinho e a pessoa Coutinho. Sim, claro. Ele estudou no... Sim, na escola, dentro Na de escola, casa. no Colégio Vasco da Gama. Ele volta como se ele fosse um astro. É. Um astro. Uma apresentação São Januário lotado. A torcida O Vasco deu faz todo de amor pra ele, tudo pra família, pra sempre. ter o Coutinho aqui. E assim, com a camisa do Vasco, era muito mais uma relação de, nossa, voltou um grande craque mundial, Sim. porque que nós formamos, do que pelo que ele tinha feito com a camisa do Vasco. Até porque ele saiu cedo, né? Exato. Então você tinha que saber, ter o quê? Um alinhamento de expectativa. Peraí, é o Coutinho do Liverpool? Não é. Não. Nunca foi. Mas é o Coutinho lixo também? Nunca é foi. isso. Não, É muito exatamente. importante deixar isso claro. Claro, A claro. passagem dele é mediana. É uma passagem realmente nota 6, 6,5. Completamente Nada além alinhado com disso. A decisão de pedir a rescisão é uma coisa que eu gostaria de coração de ouvir do próprio Coutinho. Acho que seria Porque importante não ele falar. adianta eu julgar agora nesse momento, às vezes o cara tá fudido da cabeça. Então, assim, se ele tá fudido da cabeça, se ele acha que ele não vai conseguir mais, eu acho que a decisão de pedir a rescisão é honesta, pelo menos. Agora, Um uma... clube. Sim. Mas só pra finalizar, Não, claro, pode ficar à de resto, eu, de alguma forma, se não for por uma questão mental, me frustra. É. Me frustra bastante. Eu Eu acho que mesmo muito sendo uma estranho. questão mental, repito, o timing é péssimo. É. O timing é péssimo. Só uma questão, né? O clima do Vasco é o pior possível. O clima do Vasco é o pior possível. Não vamos também... O que tá acontecendo hoje no Vasco, eu gostaria de ouvir o Pedrinho. O Pedrinho vai ter que falar ele vai ter que aparecer agora pra O falar próprio alguma coisa. Diniz vai ficar exposto. Tá Ele todo vai ter mundo- que falar. Não, o Diniz já tá Porque- muito exposto. Ele vai ter que falar, porque assim, a gente não tem essa informação, mas ninguém aqui não consegue não imaginar que pode ter alguma coisa em relação ao dia a dia com o Diniz, não pessoalmente. A gente sabe que o Diniz é um cara super rigoroso nos treinamentos, a gente sabe que existe um estilo de trabalho muito intenso do O Diniz Diniz. abraçou o Coutinho, né? O Diniz nunca cobrou o Coutinho como ele cobra os outros atletas. Sim, nunca. Em nenhum momento.
E até acho isso um erro. Você nunca viu o Diniz dando esporro Indo no pra Coutinho. cima dele. Assim. É porque Muito com o pelo Coutinho contrário. você tem... Não, tudo bem, mas assim, alguma. Não tô dizendo que é, mas todos nós aqui podemos imaginar, a torcida pode imaginar. E aí isso expõe o Diniz. Ou seja, é um trabalho que tá num momento horrível, de muita pressão em cima do treinador, de muita insatisfação, de perda de jogadores importantes como o Ryan, agora um rompimento do Coutinho, uma possível ida do PH pro Grêmio. Cara, Não, e agora teve É bomba relógio. Teve um episódio com o Nuno, né? Que ainda tem um episódio com o o Nuno. Nuno ficou ferido daquela O cobrança. do Diniz também vai então, ter que falar. Né? Uma O série que de foi? O que aconteceu? Porque provavelmente eles conversaram. Alguma conversa rolou entre eles sobre essa situação. Então, É estranho mesmo o clima, eu concordo com o Donan. Assim. e ainda vem um clássico pela frente contra o Fluminense, né? É até uma informação que acaba de chegar aqui. É muito com o que o Pedrosa falou. Decisão do Coutinho. Uhum. O timing é dele. A decisão é dele. Também pra gente não começar a responsabilizar pessoas que não têm... Não, eu não tô dizendo Não, não isso, tô falando que você tá fazendo, não. Eu tô Porque às dizendo o vezes seguinte, todo mundo vai se sentir muito exposto Sim, agora pra o ter que clima- falar, pra ter que se o explicar. Coutinho acabou até expondo o próprio Diniz na coletiva, Sim. porque ele teve que falar e o Diniz falou, nem sabia que ele não tinha voltado, assim. Ficou numa situação meio, É meio isso que eu quero chata. dizer, entendeu? O que eu quero dizer, não tô falando isso pra você não, tô falando que existem muitas teorias já, Ah, claro. né, na internet. Mas enquanto ele não a falar, gente cara... tem que ter cuidado pra não expor profissionais que não têm essa responsabilidade. Então, assim, foi uma decisão dele. E eu acho que tem uma questão também que é um pouco delicada. O Diniz, de fato, ele sempre abraçou muito o Coutinho. Isso é verdade. E eu acho que o Diniz ele teve a percepção de entender o perfil do atleta que ele tinha, como o Tite teve na seleção quando falou da questão do carinho. Só que é uma relação muito delicada, gente, dentro do futebol. Porque você precisa sempre pisar em ovos. É. Você, às vezes, não pode cobrar o atleta porque você pode perder ele de vez. Não é. Então é uma situação que transcende o campo e bola. É psicológico. Ele precisa, se é uma questão emocional, ele vai precisar do apoio para isso. Mas o torcedor tem o direito de cobrar, de questionar, de criticar. Tem uma coisa que eu ia falar aqui que o chat Faz tá parte falando, né? da Se não profissão. falar, a teoria só vai aumentar. Acho que agora é a hora. lógico. Se o Coutinho quer tomar essa decisão, ele precisa bancar essa decisão, publicamente. Acho que ele precisa ser honesto e deixar tudo claro. Inclusive, só pra gente botar os pingos nos is aqui, que pela apuração de vocês, então, é algo que vai acontecer, pode ter uma reviravolta. A minha fonte, que confirmou que ele pediu pra sair, que é uma fonte bem quente, disse que a chance do anúncio sair hoje é muito grande. Dola, não sei hoje. Anúncio sai hoje. Decisão dele, não treinou ontem. Coutinho não treinou ontem. Foi outra informação aqui. É uma questão de Ele tempo. não né? treinou ontem. É. Entendeu? E o ponto é, assim, aí você perguntou assim, e na prática, Pedrosa? Eu não vou comemorar aqui a saída do Coutinho, tá? Não tem por que comemorar a saída do Coutinho, que é um cara que, tecnicamente falando, ele é um grande craque, isso é indiscutível. Na prática, o Vasco tem que buscar outro jogador. Não, é uma coisa urgente. E vou além da prática. Eu acho que o peso do Coutinho vai ser um peso como o do Ryan tá tendo no Vasco? Acho que não. É isso. Acho que não. Você diz o peso da saída? O peso da saída. Não, eu dá- não sou dentro de vascaína, campo. eu poderia apostar que não. Não, peraí, não dá O nem pra impacto- comparar. Mas é isso que eu tô impacto- falando. Peraí. Não Uma vai coisa ser é tão tratar a saída pelo jogador grande que ele é. Isso aí. Pelo ídolo ali, pela figura. A gente vai tratar e vai conversar. Eu vou resumir- O campo e bola, Eu vou resumir pra mim numa frase, tá? O Ryan é insubstituível. O Coutinho é substituível. substituível, pô. Eu acho que você consegue contratar um jogador pra... Inclusive, no elenco, Dentro do elenco tem alguém que tá jogando mais. que ele. Pois é. Com a realidade que a gente tem hoje é isso. Dá pra você substituir. Acho que agora a direção tem... O Vasco já tinha uma carência de volante e de zagueiro pra mim. Agora tem que buscar um meia. Tu tem alguém aí no radar? Porque você é o cara que tem ajudado o Vasco a contratar, né? Ah, tem que olhar Você mais. fez o mapa do mercado e o Vasco contratou exatamente os caras que você falou. Tem que entender a realidade financeira do clube, né? Mas tem algum meiazinho assim que tu, porra, de cara, ou precisa de tempo? Tem, pô. 14 dias pra janela fechar. Ou seja, Juan Bruneta, toma essa aí no carnaval. Martinho Pedrinho. Orreda. Vamos mapear mercado, vamos mapear mercado. Neto, tem Cara, suas possibilidades tem amanhã. 1,5 milhão de salário na mão, irmão. Não é mais não? Dá pra É que fazer tem, graça. é por aí. Dá pra fazer graça com um e-mail. É dinheiro, hein? Dá pra fazer graça. Você não Seja acha ganhando metade. mais, tá ganhando mais que ele? Quem, eu? E aí, gostou do vídeo? Cara, não se esquece de deixar um like, confere aqui se você tá inscrito, comenta aqui embaixo. E é claro, tem um monte de vídeo aqui pra você continuar assistindo. Tamo junto.